Agora sobre as negociações por esse espaço no governo com o deputado Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Camila, boa tarde ao Guedes, boa tarde ao Bausa. Muito bom estar aqui com vocês. Deputado, acho que a primeira pergunta que se impõe é o seguinte: a gente já sabe por ministros do Palácio do Planalto que o PT já foi avisado que vai precisar ceder espaço para o Centrão nesse acordo político que faz parte da articulação, que seria um ministério ou talvez 2 ministérios. Como é que essa conversa tem sido feita, ou pelo menos tem sido articulada, mas ouvindo agora do lado de vocês? Primeiro, dentro da bancada, há uma confiança muito grande na capacidade do presidente Lula de equilibrar esses espaços para que, de fato, o PT continue tendo um espaço grande, estratégico e importante, ao mesmo tempo que o governo consegue acolher partidos importantes, como é o Republicanos, como é o PP, consolidando também a posição do União Brasil. Eu sou líder do PT. Obviamente, a minha obrigação, a minha tarefa, eu estou cumprindo ela, é defender os espaços importantes que lideranças do PT, com capacidade técnica, política, estão ocupando. E eu não acho que é contraditório, ao mesmo tempo que eu defenda isso, eu também defender, como eu faço desde dezembro, que esse governo seja amplo, que ele tenha, de fato, uma frente muito ampla de partidos para poder ter maioria no Congresso e continuar aprovando medidas importantes que sozinho a gente não consegue aprovar. Nós não teríamos o Bolsa Família de volta maior se a gente não tivesse composto maioria. Nós não teríamos um novo regime fiscal sustentável, que agora está dando credibilidade à economia do país, que já começa a apresentar resultados positivos, se não fosse a maioria formada no Congresso Nacional. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma confiança muito grande do presidente Lula, da capacidade, é claro, qualquer decisão que ele tomar vai ter o nosso apoio, mas eu não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de argumentar, eu não vou deixar de buscar manter, preservar aqueles espaços maiores, estratégicos, que um partido do tamanho do PT, ele é o maior partido desses que compõem a base de governo, um partido como esse precisa, sim, ter os seus espaços preservados e respeitados. Então, a gente busca aí um equilíbrio, né, dentro dessa matemática e dessa composição, sempre com muito respeito, diálogo e serenidade. Deputado, é o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor de novo. Qual o ministério, ou quais os ministérios o senhor considera estratégico, fundamental? Falou, esse aqui é inegociável, do ponto de vista de um líder do PT. Otávio, eu até tenho as minhas preferências, a bancada tem me colocado as suas prioridades, mas por uma questão de estratégia e também de respeito ao presidente Lula, eu procuro não ficar expondo isso. O que eu tenho condições de expor, de dizer aqui e reafirmar, é que o PT continuará, o PT precisa continuar tendo um grande espaço, né, um conjunto de espaços que tenha a magnitude e amplitude do partido. Se o presidente Lula vai simplesmente trocar um ministro ou outro, ou se o presidente Lula vai fazer uma dança de cadeiras, substituindo um ministério de uma pasta para outra, pouco importa, né? Qual é o ministério, qual é o ministro, pouco importa, do ponto de vista da ótica do PT, se continuar o partido com seus líderes, com seus quadros técnicos, ocupando posições de grandes importâncias que sejam equivalentes, proporcionais ao tamanho do partido e o fato de ser um partido que foi decisivo na eleição, que é o partido que o presidente Lula está afiliado desde a sua fundação, né, e que teve o papel mais decisivo não só na vitória, como também na aprovação de todas essas medidas que a gente acumulou no primeiro semestre, né? Se não fosse os 68 votos do PT, talvez nenhuma dessas medidas teriam sido aprovadas. Como são importantes os 50 votos do União Brasil, que em vários momentos eles colocaram, que talvez se não fosse isso também a gente não teria avançado tanto, e os votos do PP, do Republicanos, do PSD e do MDB, que variaram aí de 30, 40, 45 e também foram decisivos. Então, eu compreendo, viu, Otávio, a importância da sua pergunta, mas se eu responder ela, eu estou, na verdade, falhando aqui na minha estratégia, na minha atividade e com o próprio presidente. Eu vou te ajudar a não falhar. O senhor esqueceu os 30 votos do PL. Uma média de 20 a 30 votos do PL.
Pois é, mas isso é um fruto das posições que o presidente Lula vem adotando desde a vitória e é fruto também da posição que nós construímos lá na Câmara, que imagino que foi feito também no Senado. Em nenhum momento, Otávio, eu como líder da federação, do PT, do PV, do PCdoB, eu me neguei a sentar na mesma mesa com o Altineu, que é o líder do PL. Como não me nego a conversar com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, nós temos, Otávio, e quem está assistindo sabe disso, uma responsabilidade maior, que é de fazer o Brasil dar certo, esse país voltar a crescer, gerar emprego, colocar os programas sociais para rodar, a educação voltar a ser a grande prioridade, o SUS voltar a ser respeitado, preservado, fortalecido. Pode ter certeza, o presidente Lula vai escolher pensando na política, mas pensando principalmente em todas essas questões e no quanto que a política é importante para a gente fazer isso avançar, para a gente aprovar leis, medidas, alterar orçamento, por mais dinheiro na educação, por mais dinheiro na saúde. É isso que a gente está buscando. Bausa. Oi, líder. Boa tarde para você. É um prazer falar contigo. Líder, o senhor disse que vai defender as posições do PT, claro, enquanto líder do partido, vai defender a manutenção dos quadros do partido dentro do governo, mas que entende a necessidade da governabilidade, de ampliar, enfim, que é uma frente ampla, etc. Para quem que vai sobrar, então, nesse realinhamento que o governo deve fazer? Porque alguém vai ter que perder espaço. Como é que fica isso? E também queria uma avaliação do senhor sobre essa postura de PP e republicanos que querem indicar ministros, mas querem manter o status de partidos independentes. Como que o senhor vê isso? Bausa, a decisão é do presidente Lula, né? Só ele pode responder essa equação. Eu fui prefeito, Bausa, 2 vezes, no Paraná, de Cruzeiro do Oeste, antes de ser deputado federal, ainda muito jovem, né? Se eu fosse prefeito, naquela época, para uma decisão como essa, eu acho que todos os partidos que estão ocupando espaço vão ter que ter essa generosidade, visão estratégica de ceder. Não pode ser só o PT a ceder. Tem que ser a maioria, um conjunto, se não todos os partidos que já têm espaços estratégicos. E eu imagino que nós não estamos falando só de ministérios. A equação nos estados ainda não se completou, tem muito cargo ainda que não foi nomeado, tem muito cargo que ainda está pendente de uma substituição. Nós temos secretarias, segundo escalão, dentro dos ministérios, que não está totalmente equacionado. Nós temos diretorias estatais, vice-presidência de instituições financeiras. Tem um conjunto de cargos que é legítimo, como acontece nos municípios, como acontece em todos os estados do Brasil, como acontece em outros países do mundo, que esses partidos venham ocupar. Então, eu tenho dialogado, por exemplo, com o líder Elmar, que é do União Brasil, com o Fufuca, que é do PT, com o Hugo, que é do Republicano, com o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, né? E encontrei ontem, eu estava em Brasília, fui aí tratar desses assuntos, estava lá também no Palácio o Silvio Costa Filho, que é um dos possíveis nomes aí apresentados, né? E tenho exposto isso para eles com muita naturalidade e vejo neles que não há uma agonia, tem que ser esse cargo, essa posição, essa quantidade de espaço, senão nada feito. Todo mundo está disponível ao diálogo, ao acordo, ao entendimento. O presidente Lula fez um gesto, naquela semana que nós aprovamos 5 matérias importantes, né? Ele levou todo mundo ao Palácio do Alvorada, a casa dele. Estavam lá todos os líderes, estavam lá o presidente da Câmara. Ali foi se consolidando uma relação que vem desde dezembro, que vai virando uma relação, sim, de confiança. Então, não há pressa, eu acredito, por parte de ninguém, não vejo nos líderes e não vi da fala do presidente Lula, né? E não há essa disputa fraticida, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, senão vai ter uma briga, senão vai ter uma crise. Nós vamos sair muito bem desse processo, eu tenho convicção disso. Agora, líder, eu te pergunto se essa lista que o senhor passou em revista aí de cargos do segundo escalão é o tom da conversa que o senhor tem com os integrantes do Centrão para que eles ocupem o segundo escalão e a mudança no primeiro fique restrita a 2 ministérios, ou se já é numa negociação maior para oferecer também cargos do segundo escalão, oferecendo o sentido de conversar politicamente. Olha, é muito difícil, né, eu falar exatamente qual é o sentimento dos outros líderes e até mesmo qual é a decisão que o governo vai tomar. Eu acho que nem o governo sabe ainda exatamente qual é a melhor equação. Está construída, está sendo alinhada ainda, né? Eu poderia falar sobre as questões da bancada do PT, mas o que eu sinto? Aí com possibilidade de não ser um sentimento
preciso, né? Não há, por parte dos demais partidos, uma agonia que tem que ser esses espaços ou eu não aceito mais nada. Contando que sejam espaços ótimos, espaços grandes e importantes, eu acho que esses partidos vão se sentir integrados ao governo, até porque eles já estão votando, eles já ajudaram a aprovar essas medidas importantes, como que num gesto de confiança também ao presidente Lula e como um gesto de compromisso com o país, porque essas medidas não foram boas só para o Lula, não foram boas só para o governo, elas estão se mostrando, está aí a inflação caindo, está aí o dólar lá embaixo, combustível lá embaixo, né? Está aí a economia voltando a ter credibilidade. Essas decisões se mostraram boas para o país. Eu acho que quem votou pensava nisso e quem vai ocupar os cargos nessa ótica, porque o Brasil não pode mais errar. Depois de 4, 5 anos de tanta tragédia, de tanta destruição, de tanto retrocesso, a gente tem que ter o espírito público muito aberto, sabe, para ter calma, para ter diálogo e para construir entendimentos. Então, eu sinto, posso estar com um sentimento que não é exatamente preciso, que não vai ter briga, não vai ter uma exigência, ou é isso ou eu não aceito mais nada. E o presidente Lula é bastante experiente, é sábio, ele vai saber conduzir esse diálogo, achar lá os espaços, e eu vou, claro, cumprir o meu papel, é minha obrigação, junto aos 81 deputados da federação que eu lidero, com o PT, com o PV e com o PCdoB. Nós não podemos sair no prejuízo sozinho desse processo, e se puder achar uma equação que ninguém perca e todo mundo ganhe, talvez alguém vai achar que isso é impossível, mas não é, né, que seja essa a equação. Só se for criar mais ministério, deputado. Se fora isso, fica difícil. Nem sempre é essa a necessidade. Mas também isso não é pecado, isso não é o fim do mundo. Mas deixa eu te fazer outra... tá dando uma pista aí, hein? Tá dando uma pista aí. Tá dando um lead. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quer dizer, a construção de base para governar no PT sempre resultou em grandes traumas. Né? No primeiro governo do Lula deu a questão do mensalão, aquele negócio com partidos. Depois veio o Petrolão, que também era diretoria do PP na Petrobras, etc, etc. Quais os cuidados que o PT está tomando agora, olhando para o passado, na formação, quer dizer, de botar gente para dentro de governo e de formar uma base de apoio? Olha, nunca é fácil, né, construir articulação política, né, formar governo, ter maioria no Congresso. E como nós somos seres humanos, todos nós somos passíveis de erros, né? Mas os erros, para quem é sábio, e aqui nós temos muita gente com sabedoria, os erros servem para a gente não repeti-los, para a gente ganhar experiência, né? Se a gente for olhar o que acontece nos municípios, o que está acontecendo agora nos estados, né, é sempre problemático, né, fazer essa construção. Agora, se a gente comparar, por exemplo, com o governo anterior, ali sim teve uma tragédia, ali sim foi um trauma, né? O presidente anterior teve que entregar o governo, teve que abrir mão de governar e ficou 4 anos apostando no ódio, na mentira, no conflito, na polêmica, enquanto outros, que ele nem sabia quem era direito, que ele nem conhecia, que ele nem tinha convivido, governava, né, por ele. Né? Muitas vezes em detrimento da economia, do país, do emprego, trazendo de volta a miséria, trazendo de volta a fome. Esse tipo de problema, quem está assistindo pode ter certeza, não está acontecendo e não vai acontecer. As coisas vão ser feitas às claras, com pessoas com capacidade técnica e política e com pessoas que têm compromisso ou que passem a ter um compromisso com esse projeto de país que a gente representa e que nós já provamos nos outros governos que pode dar certo. O presidente Lula terminou seus 8 anos com 87% de aprovação e fez a sua sucessora, ou seja, o povo estava feliz. E agora, em 6 meses, apesar de toda a tragédia que ainda assola o país, inclusive com uma tentativa de golpe, né, no dia 8 de janeiro, o Brasil em 6 meses já é outro país, já respira melhor, né, já tem expectativa de futuro e já começa a ver a vida do povo melhorar. É isso que vai ser a principal base, o principal alicerce dessa construção. E o PT, a nossa bancada, eu como líder, nós vamos saber brigar na hora de brigar, defender os espaços na hora de defender e também, junto com os outros partidos, se tiver que ceder naquilo que não seja de maneira alguma algo que crie problema para o país e para o governo, mas sim que crie solução.
Verdade, deputada, equação dificílima, mas a gente entende aí seu papel como articulador também com esse discurso, com essa abordagem. Quero te agradecer, boa tarde, bom trabalho. Um abraço aí, até mais.